Fala pessoal, Hamilton Silva aqui presente em mais um episódio aqui, conversa com especialista direto da agência BCK Digital aqui no Empresariado Rio Mar Kennedy. A nossa conversa do dia a dia, digamos assim, em que a gente conversa com empresários aqui, né, com empreendedores, né, de sucesso que se destacam no mercado digital. Para vocês que não sabem, a gente está iniciando uma jornada de estar trazendo para vocês sempre episódios com essa conversa com alguns empreendedores, para a gente ver, de repente, conversar e ver uma forma que ele nos traz de nos ajudar a poder virar o jogo. A gente está falando isso em relação ao mercado digital propriamente dito, né? E é por isso que eu estou aqui para apresentar para vocês a minha convidada de hoje, Kelly Amaral, é a convidada do nosso Conversa com Especialista. Aqui a gente vai conversar sobre diversos assuntos e você vai conhecer um pouquinho de quem é a Kelly Amaral. Bom, para começar essa conversa, eu queria, Kelly, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir aqui conversar com a gente. Milton, eu que agradeço estar aqui na BCK, nesse espaço tão lindo, né, desse novo projeto. É uma satisfação estar aqui com você mais uma vez. Olha só que legal. A Kelly já é uma parceira de muito tempo, a gente já faz... Para quem não sabe, a Kelly foi cliente do Projeto É Top, um projeto que a gente tem aqui dentro da casa e a gente se dedicou tanto que a gente gravou alguns episódios e depois eu traguei algumas imagens para você lembrar daquele tempo, de alguns lançamentos, inclusive de como era a tua loja naquele tempo, né, Kelly? Exatamente, ali foi bem no começo, bem no início, onde a gente estava começando a sonhar. Estava com a minha loja física, mas muitas águas iam rolar ainda depois. Pois é, então vamos fazer, né, ter esse bate-papo aqui com uma conversazinha bem do início, né? Primeiro, a Kelly Amaral, ela é dona de uma loja de moda feminina, que tem uma loja física aqui em Fortaleza, certo? E lá ela já tem uma clientela fiel, já tem uma presença digital bem ativa, mas nem sempre foi assim. Então eu queria primeiro que você se apresentasse, Kelly, por favor. Bom, como o amigo já disse, né, eu sou a Kelly Amaral. Eu sou dona da Pérola Conceito, né, que é o nome da minha loja, que inclusive esse mês a Milton está fazendo 5 anos. 5 anos, olha só. 5 anos de jornada e nem sempre trabalhei, né, nessa área de empreendedorismo, mas sempre foi uma paixão que eu tive desde sempre, mas não me identificava. Eu trabalhava em escritório, RH, departamento pessoal, sempre foi essa minha experiência, mas a verdadeira paixão sempre foi moda, sempre foi esse lado do empreendedorismo. Olha só que legal. E assim, você vai conhecer aqui alguns detalhes bem ricos, né, em relação a ela. Era de um setor, né, era de um nicho, mas tinha uma outra paixão. Como é que foi isso, Kelly, esse processo? Primeiro, para entender, quem é a Kelly Amaral? Pronto, a Kelly Amaral é uma empreendedora de 34 anos, né, que nasceu em São Paulo, veio aqui para Fortaleza aos 12. E depois de muitas águas que rolaram em questão de família, eu comecei a trabalhar, entrei no mercado de trabalho com 16 anos. E aí eu iniciei minha jornada como estagiária. Depois eu entrei nos supermercados, onde eu tive a maior experiência, que foi 7 anos dentro da área de supermercado. E aí eu comecei a variar, entrei em escritório de contabilidade. E quando eu saí da última empresa, que foi uma empresa de engenharia, ali foi onde eu comecei a sonhar com algumas coisas pessoais. Eu queria casar, eu queria comprar carro, eu queria comprar casa. E aí eu me vi na necessidade de ter uma renda a mais, né, para poder complementar esse sonho, dar início a esse sonho. E aí foi quando uma amiga minha disse assim, por que você não trabalha com moda? Você anda tão bem arrumado, você é tão vaidosa, você fala tanto sobre... E eu comecei a pensar, é verdade. Sempre as pessoas me perguntam pela roupa que eu visto, que eu sou vaidosa. E eu pensei, rapaz, eu acho que eu vou fazer. E aí eu comecei como sacoleira. Olha só. E foi assim que a gente começou. Então eu comecei a sonhar aí por volta de, deixa eu ver, nós estamos em 2023, 2011 mais ou menos, quando esse sonho começou a aparecer na minha cabeça. Olha só. Então a Kelly Amaral é uma sonhadora, né? Uma batalhadora. Olha só que legal. Para você que está acompanhando a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil e a gente tem que enfrentar cada coisa, né? Tem que passar por cada coisa. E a gente sabe que até essa jornada, a título de transição, né? Por exemplo, eu sou de uma outra, eu era de uma outra área também, na área da segurança do trabalho, da construção civil. Olha onde é que eu tô. Mas antes de ser da construção civil, eu era empreendedor, eu tinha laboratório de informática.
Olha, eu saí do laboratório de informática, fui para a construção civil e hoje eu estou no marketing, né? Estou executando atividades com marketing. E a gente sabe que essas mudanças é um tremendo desafio, né? Você deixar uma coisa e apostar em outra. Não é fácil, foi o que aconteceu comigo, porque quando eu decidi, eu simplesmente decidi. E eu comecei como sacoleira, eu não tinha loja, eu colocava a roupa dentro de uma sacola. E quando eu chegava do trabalho, eu colocava essa sacola na traseira do meu carro e eu ia oferecer as peças para as minhas amigas mais próximas, família. E ali foi onde tudo começou, mas eu não sabia aonde é que isso ia dar, porque a primeira intenção era uma renda extra. Só que quando eu comecei a trabalhar, você começa a se apaixonar porque você começa a ver a questão do gosto das pessoas em comprar a peça de você, a felicidade. Como é bom, Kelly, que roupa linda, nossa, eu gostei, ai, que bacana. Aí você vai pegando gosto. Toda vida que eu ia comprar mais peças, sempre era uma emoção. Mas eu ainda não estava arquitetando na minha cabeça como é que seria, porque eu não tinha ideia. Eu só sabia que eu precisava daquele dinheiro para construir a casa que eu tanto queria. E aí foi onde começaram os desafios, né? Porque nesse primeiro início aí, eu ainda trabalhava de carteira assinada. Só que aí a empresa que eu trabalhava, ela faliu. E aí foi onde eu me vi assim numa situação que eu tive que me apegar com unhas e dentes. E aí eu já estava trabalhando como sacoleira e entrei em outra empresa de cosméticos. E eu comecei a trabalhar também a avulso, a vender produtos cosméticos e em paralelo também vendia as peças. E aí foi onde a minha mente começou a amadurecer para esse lado empreendedor, para eu ter o meu próprio negócio, de eu começar a visualizar, a ver aquela questão de eu trabalhar como sacoleira ser a minha renda principal. Mas não foi fácil. Não foi fácil, de fato não é. E aí você vê, né? São essas histórias, né, de empreendedores que a gente fica se perguntando às vezes o seguinte: poxa, será que realmente eu vou me destacar diante de um cenário tão competitivo, né? Porque imagino que nesse período não se falava, claro, já se falava de internet, mas não com tanta força como se fala hoje, né? Exato. Comunicação, como é que eu devo vender, é só postar. Na época acho que tinha só Facebook, Isso. Orkut da vida. Eu não sei se tu Isso. pegou a época do Orkut. Peguei, mas eu não cheguei a trabalhar com a moda no Orkut, mas eu peguei essa época que foi quando todo mundo começou a se comunicar, né, na internet. Virtualmente, exatamente. Isso. Então, é isso. Então, aí a gente fica se perguntando, poxa, enfrentar é um desafio muito grande você de repente tá numa área, partir para outra, e como é que eu vou fazer? Utilizando os métodos antigos do boca a boca, gente que conhecia, às vezes ligava, não sei se a ligação era também eficiente na época para esse processo de venda, mas tinha que estar no radar, tinha que estar lá no custo, porque de fato você gastava com isso para fazer o contato com o cliente. E aí me fala, essa transição de sacoleira para você já, depois de sacoleira, você já foi ter a loja física ou demorou ainda um pouquinho? Pronto, é assim, demorou ainda um pouquinho, porque como eu trabalhava de sacoleira e eu estava passando por uma transição também pessoal, né, que foi eu saí de um antigo relacionamento, entrei em outro, e aí eu estava naquela tentando decidir o que é que eu ia fazer. E aí o que é que eu pensei? Eu estava vendendo muito assim para as pessoas conhecidas, família, e aí eu pensei, poxa, seria bacana se eu tivesse um lugar para poder colocar as peças expostas. Só que eu não tinha condições de ter uma loja física, mas eu queria ter um lugar para poder tirar foto. E aí foi quando eu decidi transformar um quarto da minha casa, né? E como é que era esse quarto? Hoje as pessoas não acreditam. Acreditam porque eu tenho foto e eu provo, né? A casa que eu morava, ela não tinha nem reboco, ela não tinha piso, as paredes não tinham reboco, era um quarto bem pequeno. Mas era o único espaço que eu tinha para colocar as peças que eu tinha. E na época a gente usava o Facebook, era o local que eu tinha para colocar. E eu me lembro que na época eu coloquei Amaral Cause Impact, era o nome da loja que eu tinha colocado, né? E aí eu queria um local para me poder falar o nome, eu queria expor de alguma forma, eu não sabia como. E aí foi que eu fiz. Eu comprei, eu me lembro que eu tinha R$ 20. Aí eu comprei 20 metros daquele tecido de TNT, a cor marrom, porque eu tinha que cobrir a parede. Eu disse, não, vou tentar cobrir essa parede que está sem reboco aqui. Vou colocar um espelho e eu vou começar a tirar as fotos das roupas aqui. E aí eu comprei aqueles 20 metros de TNT
PVC, coloquei nas paredes com prego, teto embaixo, cobri o chão com um preto, aí coloquei marrom na parede, preto no chão, comprei o espelho e pronto. Ali naquele quartinho, com meus TNTs, foi ali onde começou, digamos assim, a minha loja física, né? Onde o meu espaço para poder tirar as fotos. E não foi fácil, eu sabia que não ia ser fácil, mas eu tinha tanto prazer, Hamilton, eu gostava tanto. Sabe aquela coisa que você vai fazer que é bom? Não era a mesma emoção de você que eu ia para o escritório, por exemplo, que eu ia trabalhar com sistema, eu ia cadastrar documento de funcionário, que eu ia fazer entrevista. Eu trabalhava porque eu tinha minha responsabilidade, eu tinha que cumprir com aquela minha responsabilidade, com as minhas metas, mas não era o prazer que eu tinha. Era diferente quando eu ia para frente do espelho, que eu colocava uma roupa e começava a fazer vídeo, fazer foto. Eu disse, não, é isso aqui que eu gosto de fazer. E aí eu comecei. Então, assim, não foi difícil a transição pelo fato de eu gostar, porque eu acho que aí é que está o diferencial do sucesso. Você, por exemplo, você transicionou do técnico de segurança do trabalho para a BCK. E a gente vê na sua cara que brilha, que você ama trabalhar com isso aqui. Com filmagem, com produção, porque eu acho que é a primeira coisa que a pessoa tem que encontrar, é o amor pela profissão. Verdade. Então, a dificuldade houve da questão financeira e todo o universo em volta. Mas essa questão de decisão foi fácil. Por eu já saber que eu gostava daquilo. Olha só, tá vendo aí, ó? É assim, essas histórias que inspiram a gente. Para você que está acompanhando a gente, esse é um conteúdo que você vai poder encontrar no YouTube, né? No YouTube da agência BCK Digital. Todos os episódios que a gente vai trazer aqui, a gente vai apresentar alguns cortes justamente para te atrair, para poder assistir o conteúdo completo, que esse também é um dos objetivos que a gente está trazendo aqui para vocês, para ouvir essas histórias que inspiram a gente. Mulheres também, né? As mulheres que querem de repente tem uma loja, ou querem ter uma loja, precisam saber, Kelly, qual foi os desafios que você enfrentou, depois você mudou para uma loja física. Foi fácil? Você já ganhou dinheiro de cara? Porque assim, quando a gente empreende, a gente tá pensando assim, poxa, eu quero ter uma renda que me permita fazer isso, isso e aquilo. E claro, a Kelly foi buscar orientações profissionais para te botar no trilho dentro dessa área de atuação? Bom, no início não, porque como eu falei, né, eu não sabia por onde começar. E eu fui ali com o que eu via as lojas fazendo. Eu sabia que eu tinha que ter um espaço, porque você passava na rua, você via uma loja de roupa. Que era o mínimo, né? Era o Assim. mínimo, né? Você tem que ter um local para colocar as peças. E como esse quarto era na minha casa, depois desse processo de eu trabalhar um período com esses TNTs, a gente fez uma pequena reforma, colocamos a cerâmica. Eu comprei umas araras depois e aí eu inaugurei. Aí eu disse que quem quisesse visitar a minha casa para ir naquele espaço, podia. Então, por isso que eu digo que ali foi a minha primeira loja física. Mas depois desse processo, né? Porque como é que eu vendia? Eu continuava na mesma. Dependendo dos amigos, boca a boca. Indicação. Vendia muito fiado. Eita, é isso que eu te perguntar. Se tu tinha problema com essa questão de fiado e demais. Quem tá Recomenda? Nunca, jamais. Hoje eu até costumo dizer, olha, se a minha mãe quiser comprar fiado, eu não vendo não, gente. Não faça isso, eu costumo brincar, porque assim, quem tá no início, que não sabe, vende porque, considera, é um amigo, é da família, porque sempre tem aquele que vem, mas vende aí, no final do mês a gente paga aí pela nossa amizade. Fiz muito isso, mas não recomendo, sério, gente. Ficou muita coisa pendente aí. Eu prefiro nem comentar as pendências, gente, porque não é fácil. E aí, nesse período, foi quando eu recebi uma proposta de um amigo do meu marido, que ele trabalhava vendendo moda masculina. E aí, ele comentou comigo, Kelly, que a gente chama ele de doutor, né, o apelido dele. O doutor tá vendendo moda masculina, Kelly, e ele tá com um ponto alugado. Aí, ele tava perguntando, porque ele viu que você tá vendendo aqui as peças, e você não quer dividir o aluguel com ele. Aí ele fica vendendo a moda masculina e você fica vendendo a moda feminina. Aí eu fechou, porque assim, o acesso até a minha casa era um pouco complicado. Nem todo mundo se sentia à vontade para saber, uma pessoa desconhecida entrar lá dentro da minha casa. Nem a pessoa ficava à vontade, nem a gente, né? Era mais para conhecido mesmo. Quando o conhecido trazia um amigo, olha, queria ir levar fulano de tal para ver suas peças. Mas aí, esse primeiro ponto ficava numa rua, num bairro próximo onde está a minha loja hoje. E aí foi quando eu decidi, eu disse, rapaz, eu vou arriscar.
Eu tinha poucas peças, mas como o aluguel era barato, e ainda ia ser dividido para dois, você decidiu arriscar. E aí foi quando eu tive a minha primeira loja física. Aí a gente foi para lá, levei as araras que eu tinha, os manequins que eu tinha comprado. E aí a gente ficou. E como é que era o trabalho lá? A mesma coisa. Eu dependia de quem passava na rua, dos amigos mais uma vez, a gente fica querendo ou não nessa dependência, e fazendo algumas fotos, alguns vídeos aleatórios. E assim foi quando eu dei início. Foi o primeiro ano da loja. Olha só. Aí, legal. Aí a loja surgiu. Aí, vamos lá. Você estava falando sobre processo de indicação, dependia da indicação para poder vender, Isso. do boca a boca, aquela coisa toda. E aí é onde entra uma comunicação que é isso que a gente quer saber. Só, na tua opinião, só ter esse boca a boca no teu processo de venda é suficiente? Não, não, Não é. de forma alguma. Por quê? Porque você fica limitado. Você vai depender das pessoas. Você não tem como expandir. Como é que você vai escalar o seu lucro, né? Como é que você vai sonhar em dobrar o volume de mercadoria, dobrar o volume de vendas, se você está limitado a boca a boca? Você não tem como conduzir essa expansão. Então, naquele momento, eu estava limitada. Mas deixa eu te perguntar, mesmo tendo um produto de qualidade, mesmo estando bem localizada, mesmo tendo condições especiais, você acha que só o boca a boca Não. não adianta? Não adianta. Mesmo assim. Não adianta. Hoje em dia está tudo muito, muito mais evoluído. Hoje, até a sua localização, trazendo para os dias de hoje, meio que não importa por conta da internet. Sim. Aí Você é tem necessário que a gente entrar agora. Isso, você tem que estar bem posicionado na internet. Antigamente a gente falava, o seu ponto fica num local bacana, tem comércio, passa muita gente. Hoje é o inverso. Você está bem posicionado no digital, você está Exatamente. bem colocado lá, as pessoas estão te vendo, Exatamente. né? E é nisso que a gente queria entrar aqui, porque assim, ó, não adianta você ter o melhor produto, não adianta você ter o melhor atendimento, não adianta você ter tudo isso aí se você não tiver uma presença digital ativa, né? E aí que entra os grandes profissionais, e claro, o conhecimento do empreendedor é fundamental. A gente está, inclusive, orientando os nossos clientes aqui o seguinte: ó, o trabalho de tráfego, de gestão de tráfego que nós, enquanto agência, fazemos, não faz milagre. Não adianta contratar uma agência para executar um serviço e simplesmente achar que vai começar a vender da noite para o dia, que não é bem assim. Mesmo que a gente faça um trabalho mega, super, hiper eficiente, com orçamentos robustos, se o empreendedor, se o proprietário e ele não embarcar com a gente nessa jornada. Por que, que ele tem que embarcar? Ele tem que embarcar porque a gente vai estar gerando uma comunicação em que, de fato, precisa da presença dele. E aí ele tem que ser ativo também. E, claro, aqui a gente permite que a pessoa tenha justamente essa orientação, ó, de seguir algumas tendências, roteiros, scripts que saem de uma agência. Porque é a partir daí que a coisa começa a fluir. A gente está acostumado a receber aqui alguns clientes que eles acham que é só isso. Ah, eu quero fazer gestão de tráfego e quero que eu devo começar a vender na primeira semana, nos próximos 15 dias. Não é assim que funciona. Por quê? Porque o cliente tem que embarcar nessa jornada, como eu havia repetido. E claro, a gente dá total apoio a esse cliente sobre o que ele tem que gravar, como tem que gravar, o que tem que ser dito, o que não deve ser dito, como ele deve se vestir, aonde ele deve se posicionar para gravar, e tudo isso, Kelly, aí sim importa, né? Com certeza, importa demais, porque quando você tem uma presença digital ativa, você vai gerar aquilo que a gente conversa muito, que é a conexão. Sim. E voltando um pouco ali onde eu estava com a minha loja física, eu mudei de ponto 3 vezes, achando que o meu problema estava no ponto. Eu achava que o meu problema, eu achava que eu não vendia porque eu não estava bem localizada. O primeiro ponto que eu aluguei, era muito difícil passar um carro. Aí era uma rua isolada, sabe? Por isso que era barato o aluguel. E aí eu decidi arriscar. Eu disse, não, eu vou para um bairro mais movimentado, que eu conhecia, uma rua que era considerada uma rua principal, que passava ônibus e tudo mais. Eu não ali, eu acho que vai melhorar bastante. E aí eu fiz um investimento nesse novo ponto,
Comprei mais mercadoria, achei que as coisas iam melhorar. Não melhoraram porque eu fiquei naquela dependência, eu continuava batendo foto, o que eu fazia? Eu batia foto das minhas peças, postava, fazia um videozinho aqui e acolá, ficava refém do meu emocional, porque a partir do momento que você não está vendendo, você se desmotiva. Sim. Então, nem todo dia eu tirava foto, nem todo dia eu fazia vídeo, eu ficava olhando para o ponto, meu Deus, o que está acontecendo? Vai ser. E para terminar de desmotivar, veio a pandemia. E aí foi onde foi um dos meus maiores desafios, porque esse ponto, quando eu aluguei, 3 meses depois veio a pandemia. E aí foi onde eu me vi, assim, sem saber o que fazer, porque já era o terceiro ponto. Porque o primeiro eu mudei para o segundo, que era no bairro próximo, que é aqui, onde é a minha loja localizada hoje. Mas depois de lá eu fui para um terceiro ponto, já com essa mesma mentalidade, achando que... E aí veio a pandemia. Olha só. Quantos desafios. Então, achar que o problema era o ponto, aí a gente fala aquela linguagem, ó, vamos testar para ver se funciona, porque se você identifica isso lá atrás, fica fácil você tomar uma decisão. Sim. Não, eu vou testar aqui as coisas dentro desse universo e vou ver qual é o problema. Se eu identificar que é o ponto, eu mudo o ponto. Se eu identificar que é a forma que eu estou me expressando, que é a comunicação, que é o produto, que é a peça, eu vou mudando. Mas eu tenho que fazer isso uma coisa de cada vez, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E aí o importante é que você consiga enxergar isso aí a tempo, né? Porque imagina só se você não enxerga, não vou fechar a loja, porque o problema, isso não é para mim, não dá para mim. Isso quase aconteceu umas 5 vezes. Olha só. Por 5 vezes eu sentei na frente da minha loja, eu olhei para a placa, eu chorei, porque eu disse, será, meu Deus, que tanta luta, eu gosto tanto disso aqui, mas será que eu vou ter que fechar minha loja? Será que eu vou ter que desistir? Mas eu costumo dizer que quando esses momentos chegam, aguarda porque a bênção vem depois, né? Verdade. Então, eu segurei, eu quase desisti. Quando veio a pandemia, eu fechei ainda, fiquei trabalhando meio que clandestinamente, com a porta fechada, tentando ali vender no digital do jeito que eu achava que dava certo, mas eu fazia tudo errado, né? E eu não conseguia, eu tive que fechar, porque não tinha condições, eu não estava vendendo, não estava mais conseguindo pagar o aluguel. E aí eu fechei e parti para o online. Aí foi quando eu pensei, meu Deus, e agora? Tá todo mundo online, é só Aí eu botar olhava, lá. aí eu olhava, mas tem tanta loja vendendo, meu Deus, por que que eu não consigo vender? O problema sou eu, né? Você cai nesse detalhe, porque você começa a pensar, poxa, eu investi, eu mudei o layout da loja, porque a loja no início, ela não tinha uma marca definida, né? As paredes eram brancas, não tinha cor definida, não tinha marca. Aí eu encontrei uma logomarca, troquei de logomarca acho que umas 4 vezes até achar a ideal. A loja já foi pintada com cores assim que eu hoje considero, meu Deus, como é que eu pintei minha loja daquela cor, meu Deus. Mas cometi alguns erros, mas eu fui ajustando no meio do caminho, mas mesmo assim estava faltando alguma coisa. E aí foi que eu decidi, eu disse, eu vou com esse ajuda de alguma forma, mas foram 2 anos e meio apanhando, sem ter a ajuda de ninguém. Pois é, e o que a gente enxerga disso aí é o seguinte: tem gente que já atravessou o rio, já sabe, gente, eu já sei aqui o caminho. Não sou o dono da razão, mas já sei o que você tem que fazer para evitar que você cometa os erros que eu cometi. Já pensou se a gente tivesse uma pessoa que tivesse dito isso para ti antes? Ah, não, as coisas teriam sido Bem diferente, né? Não quero. Porque assim, rapaz, eu não faz isso, não faz isso. Isso aí eu já passei por aqui, eu já levei porrada aqui. Eu já quase fechei loja. Se tivesse tido essa pessoa, né? Ah, com certeza a história teria sido outra. Foi o que eu mais sofri, porque eu tenho aquele costume de pedir ajuda para quem sabe. Um conselho que eu dou para a vida. Se você está fazendo alguma coisa, peça conselho para alguém que está dentro da mesma situação que você. Não peça conselho para quem, tipo, você vende pão e vai pedir conselho para um açougueiro. É. Não faz sentido. Só que eu olhava em volta e eu, meu Deus, não tem ninguém. Ninguém do lado para poder. Quem é que faz sucesso, que vende roupa, assim, que tá próximo que eu posso chegar? Não tinha. Não tinha de forma Você alguma. vê, né? E aí, isso aí, se tivesse tudo isso aí, talvez a história tivesse sido outra, né? Sido contada outra. Mas é aquela história.
até o que passou serve hoje como referência. Sim. Porque o fato de você dizer assim, rapaz, e eu sei que você tem propósito na vida, em uma série de coisas. Eu queria que você contasse, a gente vai já chegar lá. Eu queria que você contasse qual é o momento hoje da Pérola Conceito. O momento hoje é de expansão. Com certeza de expansão. Hoje a Pérola Conceito vende todos os dias. Tem clientes fixos, consolidados. Eu venho realizando alguns sonhos através da minha loja, com o faturamento que ela vem tendo. Isso tem sido muito gratificante, porque eu olho para trás e eu falo, meu Deus, eu não sabia que eu ia conseguir. E são 5 anos que eu estou comemorando esse mês, assim. E essa semana mesmo, eu estava conversando com a minha irmã, que vem a lembrança lá nos stories do Instagram de como a loja era no passado. E aí a gente parou e olhou como era e como ela está hoje. Diferença gritante, hein? E gratificante. Muita gratidão mesmo, porque eu tenho clientes hoje que são amigos. Olha só. Né? Isso é muito bacana, você saber que você conquistou, porque vender moda não é só a peça. Tem que conquistar. Para conquistar, tem uns ingredientes aí especiais. E isso a vida ensinou, né? A jornada. A jornada eu costumo dizer que todo mundo passa por esse deserto. Eu acho que eu precisava passar por ele. Eu tinha que passar, porque se eu não tivesse passado, hoje eu não seria quem eu tô. Que legal. E assim, expansão, a Pérola Conceito, para você que quer conhecer um pouquinho da loja, a loja, na descrição desse vídeo você vai ter o link do Instagram. Mas divulga aí, Kelly, me fala um pouquinho da loja. Pronto, hoje a Pérola Conceito envia para todo o Brasil, tá? A gente trabalha dentro de Fortaleza com entrega grátis, aceita cartão. É uma loja de varejo que tem moda slim, tá? Bem diversificada, desde a clássica, a mais sofisticada e aquela mais casual, para você que quer look para ir para vários lugares. Com certeza você vai encontrar ali produtos de qualidade, vai encontrar muito amor e muito carinho. Porque quem recebe um pacotinho de amor da Pérola Conceito se apaixona. Olha só, tá vendo? Então vai lá conhecer a Pérola Conceito, vai ser muito bom. Mas vamos lá, para essa fase que a Pérola Conceito está hoje, você deve estar fazendo alguma coisa de diferente. O que você pode adiantar aqui pra gente do que você está fazendo que lá... Aí eu queria que você fizesse pontual, que eu quero justificar algumas coisas em cada etapa. Pronto, para a Pérola Conceito começar, para ela ser o que ela é hoje, eu tive que estudar a raiz do problema. E para começar, eu vendo para pessoas. Eu preciso convencer as pessoas a comprar o meu produto. E aí eu fui buscar conhecimento, Hamilton. Eu fui estudar. Estudei muito, testes, apliquei na minha loja. E eu descobri que para que você venda, você tem que ter um relacionamento. Você tem que desenvolver um relacionamento. E um relacionamento é igual um namoro. Sim. Eu vou colocar aqui como exemplo um namoro. Quando você gosta de alguém, o que é que você começa a fazer? Você olha para essa pessoa, você gosta, e aí você vai se aproximar dela, você vai começar a ver quais são os problemas que essa pessoa tem, aí você vai começar a ajudar, vai se aproximar, vai dar para essa pessoa o que ela está precisando. Só que para essa pessoa notar e sentir amor e carinho por você, tem que estar presente ali todo dia. Se você conversar com ela hoje, falar com ela hoje, passar uma semana sem nem dar uma ligação, sem perguntar, ei, aí, como é que você tá? Essa pessoa não vai lembrar de você. É diferente se você ligar, oi, e aí, tá tudo bem? Como é que foi seu dia? E amanhã de novo, e depois de novo, e depois de novo, aquela pessoa vai falar, nossa, essa pessoa é sensacional, ela sempre lembra de mim, ela sempre me ajuda quando eu preciso. Trazendo para o universo da moda, é praticamente a mesma coisa. Você tem que ter essa presença digital ali, no Instagram, para falar para o seu cliente, olha, eu estou aqui para te ajudar. Exato. Eu estou aqui para entregar o que você precisa. É mais ou menos por aí o caminho das pedras. Exatamente. E aí esse ensinamento que a gente quer trazer aqui, exatamente dentro desse universo, que é o quê? É justamente o fato da gente ter essa presença digital no Instagram. Muita gente acha que é simples, que acha que é só postar a foto das peças. Não, vou postar aqui a foto das peças, vou botar uma descrição legal e vou vender. E o caminho não é bem esse, né? A Kelly aqui está justamente aqui para trazer exatamente o caminho que ela percorreu e aonde foi que ela encontrou um gargalo que impedia ela de evoluir, de avançar.
E essa presença, esse relacionamento foi um dos pontos que foram cruciais Com certeza. para a sua evolução profissional dentro do teu negócio, né? Sim. E o que mais veio em seguida? Bom, depois de você criar esse relacionamento, existe estratégia. Porque para tudo que você vai fazer, você tem que ter uma estratégia. Na hora de bater uma foto, ela tem que ser estratégica. Na produção de um conteúdo, ele tem que ser estratégico. Mas essa produção de conteúdo é necessário mesmo, Kelly? É necessário porque através do conteúdo é que você vai atingir os clientes que você quer. Porque você não pode ficar igual uma metralhadora giratória que atira para todo mundo. Você tem que saber para quem você vai vender, quem é o seu público. E através do seu conteúdo, da sua produção de conteúdo, você vai atrair. E aí você vai juntar muita coisa, essa produção de conteúdo, com o seu relacionamento diário, você ali estudando todo dia o comportamento do seu cliente, você usando as estratégias corretas para conhecer o seu cliente, juntando tudo isso, você vai conseguir ali achar o gargalo que vai fazer com que o seu cliente venha até você e não que você vá atrás. E a ideia não é você ficar correndo atrás do cliente, é ele que tem que vir atrás de você, ele que tem que lembrar de você. Exatamente. E essa geração de conteúdo é justamente o pilar principal para que você construa essa conexão com o seu cliente. Para que ele saiba das novidades que você tem, de uma dica que você pode estar ajudando ele, de um lançamento que está por vir, de alguma coisa. Se a gente for parar para analisar o que é que a gente pode fazer enquanto geração de conteúdo para a gente expandir negócios, a gente aqui teria um papo bem longo para saber de que forma. E por que eu estou dizendo isso? Muitos clientes vêm a mim e não sabem o que gravar para os seus clientes. Qual é a dica que você daria para quem tem essa dificuldade para gravar conteúdo para o seu cliente, para gravar conteúdo para o seu negócio, expandir, para ele vender? Qual é a dica que você daria para eles? Pronto, a dica que eu dou é a seguinte, isso acontece muito comigo hoje. Eu tenho várias empreendedoras que hoje seguem a Pérola do Conceito e diariamente eu estou recebendo alguém precisando de ajuda, perguntando como é que eu faço. E a dica que eu dou é, hoje, depois de todo esse processo que eu passei, eu pensei, poxa, se lá atrás eu precisei de alguém para me ajudar e eu não tive, isso começou a se transformar dentro de mim através de um propósito, porque hoje não é só vender moda feminina. Eu hoje tenho prazer em ajudar pessoas que não sabem. Então, sempre que vem alguém, eu sempre dou uma dica, eu falo dessa questão de geração de conteúdo. E aí, o que eu decidi fazer? Eu criei uma página. Para que eu pudesse dar dicas para essas pessoas. Legal. Para poder ajudar elas. Como é que ela cria conteúdo? Por onde é que ela começa? O que ela deve fazer, o que não deve fazer. Então, assim, diariamente eu estou postando nessa página dicas. Olha só. Para começar a dar uma direção para essas pessoas que não têm. Não sabe, não quer vender, mas não sabe. Poxa, ela já atravessou toda essa jornada e ela está expondo isso aqui. Isso. Mas para entrar nesse canal, ele é um canal aberto, que esse conteúdo é gratuito, seria isso? É um conteúdo gratuito. É uma página no Instagram que eu criei. Como é que se chama? É Kelly Amaral Blog. Isso. Certo. Aí lá, eu diariamente estou postando dicas só para quem é dona de loja de moda feminina. E lá eu posto várias dicas de como você conduzir os seus stories diariamente. Como é que tem que ser o seu feed. Como é que tem que ser as postagens, os conteúdos. Qual é o alinhamento, né? Como é que você vai se encontrar ali? Eu falo de forma bem profunda. As dicas também tem essa questão emocional, motivacional também, que é muito importante, que eu não tive isso. Eu não tinha ninguém ali. Ah, Kelly, não desiste. E falava para mim, não desistir era o meu sonho, o meu propósito. Porque eu sempre penso muito na minha mãe, né? Eu sempre falei para ela que onde ela estiver, um dia ela vai ter muito orgulho de mim. Eu disse, eu não vou desistir. Eu vou fazer. Então, você ter alguém que você possa ir lá, clicar e ouvir uma mensagem, poxa, transforma o dia. Às vezes que você precisa só um empurrãozinho, às vezes, como eu falei, eu acordava sem vontade de gravar porque eu estava triste, porque eu não estava vendendo. Eu passava meses sem vender, atrasava aluguel. E aí você imaginar que outras pessoas podem estar passando pelas dificuldades, às vezes é uma mãe de família, está ali tentando ganhar um extra, está passando necessidade. E aí aquela dica pode dar uma alavancada na vida daquela pessoa e fazer com que ela também alcance. Então, isso é gratificante. Então, eu decidi fazer isso. Olha só que legal.
Então, se você quiser conhecer, você que é mulher, que está querendo aprender, gratuito, viu? Ó, ela tá dá dicas lá no Instagram dela, vai estar também aqui na descrição desse vídeo para você ir lá e conhecer a Kelly, um pouquinho da história da Kelly, a jornada que ela já enfrentou, como era. Lá tem um monte de coisa. Além, claro, que na verdade isso é um segundo Instagram, né? Porque você tem um Instagram da Pérola Conceito que você tá lá presente, ativamente, todo dia, com um conteúdo sempre novo, inovador, às vezes até cômico, né? Eu vejo que tem muita coisa engraçada que engaja muito. E esse segundo Instagram também você tem essa presença, dando essa dica para mulher que quer aprender a vender, né? Assim. Exatamente. E sempre eu coloco lá a caixinha de perguntas para a pessoa colocar qual é a dor dela, qual é a dificuldade, porque como eu disse, a gente está aqui conversando de forma resumida, mas é um universo muito grande. Porque quando se fala em estabelecer uma marca no mercado digital, envolve muito esforço, envolve muito conhecimento e são muitos detalhes. Então, lá nesse meu Instagram, eu procuro colocar pequenos detalhes que às vezes você pode não dar tanto valor, mas é a cereja do bolo. Legal. E tudo isso que você está falando aí, eu assino embaixo, porque, de fato, toda a jornada que você enfrentou, parte dessas dicas, acabou, uma dica que você ouviu do Hamilton, enquanto agência, enquanto profissional de marketing, você trouxe lá e trouxe para a tua linguagem, seguindo praticamente o conceito, né, para que o conceito da comunicação propriamente dita, para trazer para a geração de conteúdo, e a gente sabe que isso é algo que não pode faltar em nenhum negócio. Seja essa presença no Instagram, seja essa presença no TikTok, no YouTube. A gente sabe que todas essas redes sociais são fundamentais para que a gente possa se destacar no mercado. E o fato de você estar aplicando, e quase grande parte dessas informações, a gente teve o prazer de passar, disse, Kelly, faz isso, que isso está funcionando, está dando certo. Você foi lá e fez, Hamilton, realmente funcionou. Hamilton, realmente esse é o caminho. Eu sei que você teve vários digamos, mentores no meio da sua jornada, e eu fico feliz em ter sido um desses aí que teve lá e, Kelly, vamos fazer assim, que isso aqui está funcionando para fulano, e a comunicação está sendo bem efetiva, e isso é que é legal, a gente poder estar tendo o prazer de estar ajudando e ver a coisa funcionando de uma forma efetiva, né? Sim, e eu costumo dizer assim, você, Hamilton, e a sua empresa foram uma peça fundamental para o crescimento da minha loja, não só da minha loja, mas para mim como pessoa. E as oportunidades que você tem me dado, tudo que você fala, eu procuro seguir ao pé da letra, porque essa questão da comunicação que você me ensinou e vem me ensinando aí ao longo do caminho, fez total diferença. Que bom. E essa questão de você aplicar esses pequenos detalhes nas redes sociais, eu acho que se não fosse as suas orientações, eu acho que tem coisas aí que eu não teria desenvolvendo com a excelência que eu desenvolvo hoje. Então, hoje a BCK, ela tem assim, um pilar muito importante na construção do que é a Pérola Conceito. A gente quer agradecer, a gente fica muito feliz com isso, porque desde o começo a ideia rapaz, a gente quer ajudar, a gente sabe que dá para ajudar, e se isso for seguido, por que a gente fala isso? Porque, Kelly, é muito difícil fazer, é muito difícil esse cara, tipo assim, ó, faz isso que está dando certo, até tu entender, algumas pessoas, até tu entender, poxa, será que tá dando certo mesmo? Será que não tá faltando alguma coisa? Inclusive, eu tive recebendo uma cliente ontem, uma advogada, inclusive, que eu disse assim para ela: você tem problema de aparecer? Não, nunca gravei. Ó, porque assim, se você tiver essa dificuldade, eu não tenho nem como dar continuidade à nossa conversa. Porque eu preciso da sua participação nessa jornada. Se você não fizer a sua parte, fica impossível. E aí eu não quero atribuir a responsabilidade do teu não resultado por conta disso. Então, para mim, não é saudável. Então, se a gente fizer aqui uma parceria que vai ser bom para os dois, que você vai ter resultado, para mim não é interessante um cliente que vem para cá, que nos procura para que ele fique um mês, 2, 3, não é interessante para mim. O interessante é que ele se destaque, tenha o resultado dele, e eu quero que a gente passe aqui 3, 4 anos, aí eu quero. Por quê? Porque aí para mim é saudável, ele serve de referência para mim, os ensinamentos que a gente passa enquanto especialista passa a ser validados por ele, e é isso que no final das contas a gente quer. Cara, isso aqui tá funcionando, valida lá, porque isso serve de referência para mim, para você vai ganhar, você vai vender aquilo que você está se dispondo a vender, e a gente, porque você serve de exemplo para mim, ajudar outras pessoas, entendeu? Então tudo isso
Pronto, eu não vou muito longe, não. Hoje a gente teve a prova viva. Hoje saiu daqui uma pessoa, né? A gente gravou essa semana com uma pessoa que tem uma loja de pijamas. Querendo se destacar, quer vender e tal. Beleza, vamos seguir o passo a passo aqui que a gente tem a saída. Inclusive, eu tenho uma referência. Eu digo isso, eu digo. Eu tenho uma referência Pérola Conceitos. Ontem eu mostrei o teu Instagram para advogada. Mostrei, ó, tá aqui. Ela faz tudo ao pé da letra. Mas só porque ela tem resultado, porque ela segue a linha. Ontem eu mostrei para advogada que, inclusive, ela possivelmente vai ser nossa próxima cliente. Mas eu deixei claro, ó, se fizer direitinho, dá resultado. E eu ainda disse, eu disse uma coisa que eu não costumo dizer, eu vou dizer para ti, ó. Ela não investe um centavo em tráfego. E ela vende muito. Eu disse. E aí eu te pergunto, é verdade ou mentira? A Kelly não investe em tráfego. Mas assim, é uma opção do cliente. Porque você tem que trocar, Kelly. A troca é a seguinte. Tem muito dinheiro para investir, você troca pelo teu tempo. Você tem tempo e gosta, economiza e grava. Simples assim. Se você não tiver essa disponibilidade para gravar, você sabe que a jornada não é fácil. Não é fácil. Gravar. Ontem a gente estava conversando, amigo, tô gravando aqui conteúdo para a semana e tal. E é uma troca que você tem que fazer. Se você estiver disposto, eu tenho certeza, se você tivesse numa. Claro que isso é opcional. Se você tivesse uma grana, aquela grana eu vou investir em tráfego. Então eu vou poupar para esse meu rico tempinho e vou ficar de boa. Se você pudesse fazer, você faria, claro, descansar a mente, viajar. Não, estou investindo em tráfego, está vendendo lá, uma boa, vou viajar. Mas não. Vou juntar o prazer de gravar, vou juntar o prazer de ajudar e vou me ajudar, que eu me ajudo com isso. E melhor, vou economizar, eu não vou gastar tanto. Por quê? Porque você se dispõe a gravar, gerar um conteúdo que vai te trazer resultado. Com certeza, eu queria até agregar um pouquinho de informação aí, que eu acho que dá até para... que é o que é um dos planos da Pérola, porque a gente não está no tráfego ainda, né? Porque depois que você constrói esse relacionamento, você vira uma bomba de vendas ali no orgânico, você indo para o tráfego, a explosão é 3 vezes maior. Isso é o limite. É 3 vezes maior. Então, assim, é aquela coisa, você tem que arrumar a casa. Sim. Tem gente que ganha dinheiro com tráfego, né, Hamilton? Assim, você vai lá, como você está falando, né? Eu vou pro tráfego e tal. Mas dá para dar uma potencializada. Se você colocar a sua cara para jogo ali. Você junta os ingredientes poderosíssimos para, inclusive, até para acelerar. Imagine só, rapaz, eu tô com os ingredientes perfeitos. Eu tenho um tráfego rodando. Eu tenho uma geração de conteúdo, eu sou ativo, tenho uma presença digital. Aí, amigo, aí a gente está falando de um negócio que não vai ter. Não tem limite. É um negócio que vai além das expectativas. Agora, claro, é porque como a gente está lidando com o empreendedor que quando ele começa a jornada, o investimento dele é curto. Então, é tudo dosado. Não, calma, vamos com calma. De fato foi o que aconteceu com você, mas eu tenho certeza que na hora que chegar este momento da gestão de tráfego, aí é só Jesus. Eu vou deixar aqui uma deixa no ar, que vai vir uma novidade na Pérola Conceitos. Olha só, que legal. Tem uma novidade que vai vir aí. Aguardem. Pronto. Uma novidade aí. Então é isso, Kelly. Quero agradecer demais por ter tido essa oportunidade de vir aqui conversar com a gente, trazer esse ensinamento que foi riquíssimo, o fato de ajudar as pessoas. E eu fiquei feliz que você está usando. Eu tinha visto, mas ainda não tinha conectado para mim. Mas o Instagram tem a finalidade de ajudar mulheres, donas de loja de moda, a vender. Eu ensino elas venderem todos os dias. E, como você disse, eu sou a prova viva. Mesmo com poucos seguidores. Não. É aquela coisa, esquece o número de seguidores. A gente está atrás de vender aqui. Entendi. Né? Seguidor é uma coisa, cliente é outra coisa. Perfeito. Então, eu ensino lá como é que você... Perfeito, então. Então, você aproveita, vai lá conferir lá o Instagram da Kelly. Kelly, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Hamilton. Sem palavras. Sem palavras, assim, tá aqui é verdade. Muito obrigado, então. Segue lá a Pérola Conceitos para você conhecer um pouquinho de tudo que ela tem lá para oferecer. Uma loja belíssima, certo? O Instagram está aqui na descrição do vídeo. Vai lá que vai ser muito bom para você, a mulherada. E as dicas que ela está ajudando você, mulher, que quer aprender a vender no Instagram. Ela também tem um monte de dica lá que vai ajudar com certeza. Mais uma vez, muito obrigado. E a gente volta numa próxima edição trazendo muito mais para você aqui, dicas como essa, hein? Até a próxima, hein? Tchau.